Quando olhamos para o rosto de Ted Bundy, vemos um sorriso. E é isso que o torna tão assustador. O mal às vezes não tem dentes afiados, não vem com olhos injetados de ódio. Ele vem disfarçado de gentileza. Vem em forma de um homem bonito, educado, que sabe exatamente o que dizer para você baixar a guarda. E quando você menos espera, já está nas mãos dele. Eu sempre me pergunto, como alguém pode ser tão inteligente, tão carismático e ao mesmo tempo tão cruel? O caso de Ted Bundy é uma viagem profunda, para dentro da mente de um predador que aprendeu a se disfarçar. Não apenas um assassino, mas um manipulador nato, que transformou o charme em arma. Ted Bundy nasceu em 1946, em Burlington, Vermont. Desde cedo, sua vida foi marcada por segredos. Cresceu acreditando que sua mãe era sua irmã e que seus avós eram seus pais. Essa mentira moldou a base de sua identidade. Bundy cresceu com uma sensação constante de rejeição e confusão. Era inteligente, observador e perfeccionista, mas também profundamente vazio. Durante a adolescência, ele começou a mostrar sinais sutis de crueldade. Espionava mulheres, invadia casas e colecionava objetos roubados, mas sempre parecia normal, sociável, educado, até encantador. Ted aprendeu uma lição perigosa muito cedo, que o mundo acreditaria em sua fachada. E ele usaria isso para enganar todos, por anos. Na universidade, ele estudou psicologia. Ironicamente, queria entender o comportamento humano. Era o tipo de aluno que todos admiravam. Bem vestido, confiante, cheio de ambição. Ninguém imaginava que, por trás do sorriso, ele já fantasiava sobre controle e dominação. Bundy não queria apenas ser amado, ele queria ser admirado, temido, ele queria poder absoluto. Quando uma antiga namorada o rejeitou, algo pareceu quebrar dentro dele. Foi ali que o desejo de controle se transformou em raiva. E essa raiva se tornaria o combustível de uma série de crimes que chocariam o mundo. A partir do início dos anos 70, mulheres começaram a desaparecer misteriosamente em diversos estados americanos. E todas tinham algo em comum. Jovens, bonitas, cabelos castanhos, longos, partidos ao meio, o tipo físico da ex-namorada de Bundy. Ted se aproximava de forma estudada. Usava gesso falso no braço, fingia estar ferido. Pedia ajuda para carregar livros ou objetos até o carro. Ele se apresentava como Ted, sorridente, educado, com um brilho nos olhos que inspirava confiança. E era nesse momento que ele atacava. O carro de Bundy, um Volkswagen Fusca, se tornaria o símbolo do horror. Ali, dentro daquele espaço pequeno e escuro, ele dominava, torturava e matava suas vítimas. E depois, como se nada tivesse acontecido, voltava para casa, tomava banho e seguia sua rotina, com uma calma quase impossível de compreender. Durante anos, Bundy viveu uma vida dupla. De dia, trabalhava em campanhas políticas. De noite, caçava. Ele via suas vítimas como objetos descartáveis, meras extensões do seu desejo de poder. Era o tipo de homem que não matava por impulso, matava por prazer. Cada ato era meticulosamente planejado. Cada palavra, calculada. Mas a confiança é o veneno dos monstros. E foi justamente o ego de Ted que o fez cair. Em 1975, ele foi parado pela polícia em Utah. Dentro do carro, encontraram algemas, cordas e uma máscara. Itens suficientes para levantar suspeitas, mas não provas. Ainda assim, o disfarce começava a rachar. Mesmo preso por pequenos crimes, Bundy era articulado, se apresentava bem, estudava leis e até servia de próprio advogado. Ele acreditava que poderia enganar o sistema e, por um tempo, conseguiu. Em 1977, ele fez o impensável. Fugiu da prisão, não uma, mas 2 vezes. Na segunda fuga, ele foi parar na Flórida, um lugar onde ninguém o conhecia. E foi lá que cometeu um de seus crimes mais brutais. No início de 1978, Ted invadiu a fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. Durante a madrugada, atacou e matou 2 jovens, machucando gravemente outras. A violência foi tão extrema que até investigadores experientes ficaram abalados. E ainda assim, Bundy continuou.
Dias depois, sequestrou e assassinou outra estudante, Kimberly Leach, de apenas 12 anos. Mas a máscara finalmente caiu. Pouco tempo depois, ele foi capturado pela polícia novamente. E desta vez, o mundo conheceria seu verdadeiro rosto. Durante o julgamento, Ted Bundy se transformou em espetáculo. Transmitido pela TV, ele sorria para as câmeras, flertava com jornalistas e até pediu uma mulher em casamento em pleno tribunal. Era como se a morte de dezenas de jovens fosse apenas um pano de fundo para seu show de vaidade. Psicólogos que o estudaram descrevem algo assustador. Bundy não apenas carecia de empatia, ele não compreendia o conceito de empatia. Sua mente funcionava como um espelho quebrado. Refletia apenas a própria imagem. Ele sabia imitar emoções, mas nunca as sentia de verdade. E isso é o mais perigoso em pessoas assim. Eles sabem parecer humanos, mas não são guiados pelas mesmas regras internas que nós. Durante o tempo na prisão, Ted Bundy tentou manipular o sistema novamente. Fingia cooperar, dava entrevistas enigmáticas, oferecia confissões parciais em troca de atenção. Cada palavra era uma estratégia. Ele se alimentava da curiosidade das pessoas. Era como se o mundo inteiro fosse apenas um palco. E ele, o protagonista de seu próprio pesadelo. Mas o fim chegou. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica, na prisão de Stark, na Flórida. Milhares de pessoas comemoraram do lado de fora, segurando cartazes, gritando, batendo palmas. E ainda assim, mesmo naquele momento final, Bundy manteve o olhar vazio. Sem arrependimento, sem remorso. Apenas o silêncio de quem nunca teve consciência. Mas o que mais assusta não é o que Ted Bundy fez. É o que ele nos mostra sobre nós mesmos. Mostra o quanto confiamos em aparências. O quanto acreditamos que o mal sempre tem uma cara sombria. Mas o mal, às vezes, se veste bem. Fala com calma, sorri. O mal pode ser o vizinho, o colega de trabalho, o homem que segura a porta e diz bom dia. E é por isso que Bundy continua sendo um nome tão lembrado. Porque ele nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. O perigo nem sempre vem de quem parece perigoso. Dentro da mente de Ted Bundy, não havia apenas escuridão. Havia um vazio, um espelho sem reflexo. Um lugar onde o amor, o arrependimento, a culpa, simplesmente não existiam. E talvez seja isso o que mais nos apavora. Não o monstro que mata, mas o homem que mata sem entender o que está fazendo de errado. Talvez o verdadeiro terror não esteja no ato em si, mas na frieza de quem o comete. Bundy não era um demônio. Era humano. E essa é a parte mais perturbadora. Porque, no fim das contas, ele nos lembra de algo que preferimos esquecer. O mal não nasce de chifres e fogo. Ele nasce da ausência total de empatia. Se você chegou até aqui, respire fundo. Pense em quantas vezes já confiou em alguém apenas pela aparência. Em quantas vezes o instinto te alertou e você ignorou. A história de Ted Bundy não é apenas sobre um assassino. É sobre como o mal pode ser sedutor e o quanto precisamos aprender a escutar o que o silêncio nos diz. O charme é uma máscara, e algumas máscaras são impossíveis de tirar. Bundy se foi, mas os rostos como o dele continuam por aí, misturados entre nós, sorrindo, cumprimentando, vivendo como se nada houvesse de errado. A lição é simples, mas dolorosa. Nem todo sorriso é sincero, nem toda gentileza é inocente. O mal pode ser educado. Se essa história te fez pensar, se te fez sentir aquele arrepio de perceber como o mal pode se esconder à vista de todos, então se inscreva agora no canal Mistérios à Mostra. Aqui, a cada episódio, nós mergulhamos nas sombras da mente humana, para tentar entender o que muitos preferem não ver. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, não tem medo de encarar o lado mais sombrio da realidade. Porque às vezes, para entender o mal, é preciso olhar nos olhos dele. E aqui, no Mistérios à Mostra, nós fazemos exatamente isso.